Olá, meus caros, vamos falar acerca do Ano Novo ou Réveillon, como surgiu e se o cristão pode ou não comemorá-lo. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, se porventura não é inscrito. Você sabia como surgiu o Ano Novo ou Réveillon? Não? Então vamos exatamente à resposta dessa indagação. Há relatos históricos que a festividade de Ano Novo é bem antiga. Data de mais de 2000 a.C., ou seja, 3.000 anos, pouco mais de 3.000 anos atrás. Isso lá na Mesopotâmia, onde fica hoje o país do Iraque, Kuwait, Síria e Turquia, e até algumas evidências arqueológicas que seria o Jardim do Éden. Lá a comemoração era diferente da de hoje, atualmente. Se comemora exatamente a virada de um ano, na passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Lá não se fazia assim. A festividade do Ano Novo era a mudança, a migração de inverno para a primavera. Porque se tinha, de fato, a perspectiva de uma nova safra, eles viviam da agricultura, e você sabe que na primavera é que de fato começa a brotar as flores, dar frutos. É a estação exatamente que leva esse nome, flores e frutos e tal. Então se comemorava por isso. E a data era 22 para 23 de março, já que a primavera no hemisfério norte se dá nessa época. Para nós a primavera se dá lá em setembro. Essa era a comemoração da festividade mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos na época da Mesopotâmia. Com o passar do tempo, e aí a fortaleza do Império Romano, né, a fortificação do mesmo, criou seu próprio calendário no ano de 753 a.C. e foi até 476. Esse calendário serviu para mais tarde alguns estudiosos da época então mudarem a comemoração do Ano Novo, que passou a ser comemorado no ano de 153 a.C., saindo agora da comemoração de inverno-primavera para a como é hoje, mudança de dezembro para janeiro, de 31 para 1º de janeiro. Isto porque você sabia que a palavra janeiro advém de uma divindade, de Jano, e que significa o Deus dos portões ou das portas? E esse Deus era com duas cabeças, era bifronte, uma que voltava para trás e outra para a frente. Trás, obviamente, remetendo ao passado, e para a frente o futuro. Então, janeiro, o primeiro mês, né, segundo o calendário, inclusive levou esse nome por conta disso, remetia o início de tudo e, obviamente, o que ele se deixou para trás. Então, a partir daí que os romanos começaram a estipular isto, ou esse mês, como a comemoração do Ano Novo. Dezembro para janeiro, né? Essa configuração. E isso ainda perdurou bastante tempo. Foi depois no outro calendário juliano, que se deu em 46 a.C. mantido. No entanto, teve um dado momento que foi de fato tirado essa comemoração. Isso na Europa e tal. Que só em 1500, nós não temos exatamente a data que deixaram de comemorar isso. E lembrando que o Império Romano era grande, ele se instaurou em várias partes do mundo, e claro que foi deixando ali o seu rastro, foi deixando a sua impressão àqueles povos. Mas mesmo assim teve um período na Europa em que foi tolhido essa comemoração foi tolhida. Que só em 1582, a partir do
Papa Gregório XIII, e que tivemos também o advento do novo calendário com raízes do catolicismo ou dos romanos, que é o calendário gregoriano, em 1582 é que começou novamente a vigorar isto, ou seja, comemoração a partir do dia 1º de janeiro. No entanto, nós tivemos algumas represálias de alguns conservadores que não queriam que o Ano Novo se comemorasse no 1º de janeiro, porque diziam que era do paganismo, que era da tradição romana, que não tinha nada a ver com eles. Eles tinham já desde o começo, desde a Mesopotâmia, de fato a comemoração por conta do dia da colheita, vamos colocar assim, da nova safra, passando do inverno para a primavera. E lembrando que a comemoração no dia 25, ou 22, 23 de março, depois passou para o dia 25, já na época, vamos dizer assim, antes da Idade Média, perto da Idade Média, em 1000 até a Idade Média, por aí, alguns séculos. E era uma semana, e combinava até no dia 1º de abril. E por isso que dia 1º de abril ficou conhecido como Dia da Mentira, porque os conservadores, que eram até alguns franceses, eles não queriam essa mudança. E aí os que queriam zombar e gostaram do novo comemorar, né, ou da nova comemoração, da data, né? Então começaram a levar presentes para eles e convidando eles para festas que não existiam. Exatamente no dia 1º de abril, que era o último dia que se encerrava essa festa de comemoração do Ano Novo, como já disse, o passar do inverno para a primavera. E por isso que dia 1º de abril ficou considerado como o Dia da Mentira, porque eles brincavam, enganando os conservadores. Então é assim que surge. Surge a partir de um paganismo enorme dos romanos. Não temos evidência nenhuma que os cristãos da igreja primitiva comemoravam o Ano Novo. Nós temos algumas festas do judaísmo que comemoram em setembro, em outubro, que poderia ser que os cristãos até comemoravam. Eu não vou aqui dizer os nomes, que são nomes até um pouco complicados de falar, mas existe. Agora, nós não temos nenhum relato que os cristãos comemoravam de maneira alguma. Então, recapitulando, no início não se comemorava no dia 1º de janeiro ou 31 de dezembro para 1º de janeiro. Era na mudança de estação. O decreto de Júlio César, no ano 46 a.C., corroborou que o 1º de janeiro do deus Jano, deus dos portões, seria, portanto, comemorado como a festividade do Ano Novo. E aí vamos ao Réveillon. O Réveillon é muito tempo depois. Ele não surge com um Ano Novo. O Réveillon, na realidade, surge possivelmente em 1751, quando ainda tinha alguma tradição, porque o mudar ou transitar nessa mudança aí de comemoração do Ano Novo foi demorando, dependendo dos países. Tinha, então, influência do catolicismo. Eu já falei aqui, inclusive, que há divisões no catolicismo. Por exemplo, nós temos a Igreja Católica Romana, que crê e comemora o aniversário de Jesus, entre aspas, dia 25 de dezembro. Já a outra, a ortodoxa, comemora no dia 7 de janeiro. Então teve mudanças, porque nós temos o Império Romano versus o Império Bizantino. Tivemos vários impérios, várias pessoas comandando a terra em várias partes, né? Então tem toda essa influência aí. Por isso que houve diversas retaliações a essa comemoração, porque era lá de Roma. Aqueles que seguiam o Império Bizantino tinham influência deles, tinham outro pensamento, sem falar dos outros povos, persas, sírios, egípcios, que criaram uma série de outras religiões que também não tem, de fato, nenhuma vontade de comemorar esse Ano Novo. Até não comemora. O ano chinês é um outro ano, né? O ano judaico e comemoração também é outro, como já falei aqui em setembro, outubro e tal. Então, a partir
do século aí 17, o Réveillon passa a existir. Mas o Réveillon, na sua essência, não era essa questão de Ano Novo. Isso foi um sincretismo, ou seja, uma mistura com a festa do Ano Novo, com as superstições e o Réveillon. O Réveillon vem da palavra francesa, ou vem do francês, e quer dizer acordar, despertar do ano. No entanto, ele era comemorado não na virada de 31 para 1º de janeiro. Ele era comemorado por nobres que tinham, de fato, grandes bens, pertences, eram ricos e faziam eventos, festas. E a palavra sempre, quando falava de Réveillon, era uma festa bem da nobreza, né? Maravilhosa, cheia de luxo, cheia de fato, comes e bebes e tal. Então, desses jantares, que era um jantar até feito antes da meia-noite, passava a meia-noite, e nas vésperas das datas importantes que eles comemoravam, era chamado de Réveillon. E o novo ano, né, alguns povos e nações começaram a pegar algumas pinceladas do Réveillon, inclusive tradições de comida, as superstições e tal, a partir dos franceses aí da comemoração do Réveillon, como já disse, que se deu em 1700 e pouco. E aí nós vamos chegar para o Brasil. Você sabia que o Réveillon passou a ser comemorado no Brasil a partir da nobre família da corte de Dom Pedro II? Foi ele que popularizou essa festa? E depois a elite paulista é que popularizou? E você percebe mesmo que os bailes de Réveillon, as festas de Réveillon é só de uma elite, né? Dificilmente o pobre está lá naquelas festas com comes e bebes, com comidas variadas de vários povos e tal, e bebidas também, tá? Então, em síntese, essa é a história do Ano Novo e do Réveillon. Vem de paganismo romano, vem o Réveillon de tradição da grande elite francesa, e nós temos evidência que os cristãos não comemoravam. Possivelmente eles poderiam agradecer a Deus, isso até relatos, quando, vamos dizer assim, houve ou havia safras boas na agricultura, seja do fruto que fosse, ou do alimento que fosse. E comemoravam ou agradeciam a Deus pela virada, possivelmente de inverno para a primavera. E aí não tem nenhum problema, tá? Mas nós vamos passar por uma outra questão, outro tópico, que são as superstições, para depois responder à pergunta se de fato os cristãos podem ou não podem comemorar. Então, a primeira pergunta da origem, como surgiu o Ano Novo, Réveillon, a gente respondeu, surgiu do paganismo. Vamos então agora às superstições, que também surgem do paganismo, mas a gente tem que pensar com um pouco de equilíbrio. Vamos lá. E são várias, tá? Vamos primeiro começar pelas comidas. Nozes, castanhas, avelãs e tâmaras veio da influência dos árabes, que segundo eles, comer esses frutos ou essas sementes, enfim, trazem fartura. Depois você já ouviu falar da superstição de comer lentilhas. E essa superstição veio dos italianos, que segundo eles traria fartura, prosperidade e crescimento. E nós fomos colonizados por vários, né, imigrantes, italianos, alemães, temos influência de árabes, enfim. Então, por isso tudo que aqui no Brasil e boa parte do mundo tem essa tradição. Comer a carne de porco. Na realidade, isso veio dos hebreus, que sempre comiam pernil e cordeiro. Como aqui não tem como, é difícil, é até caro a carne de cordeiro, então foram para o porco, porque o porco fuça para frente. Então é proibido comer aves, seja frango, peru, porque isso para trás. É uma superstição. Se ciscar para frente, quer dizer que você vai para frente, né, no ano todo. Se você comer carne no ano novo que siga para trás, você vai ficar para trás. Então, essa é outra superstição, mas tem uma pincelada dos hebreus. Peixes, bacalhau, isso vem possivelmente de Portugal, Espanha e tal, porque também se movimenta para frente, é bom comer. Uvas à meia-noite, é uma tradição espanhola,
Em 1909, teve uma bela colheita de uvas e tal, e começaram a fazer essa superstição. Em Portugal também se faz isso. Ainda se faz mais. Não só come as uvas à meia-noite, 12 uvas representando cada um mês, mas também guarda as sementes, não come as sementes e coloca dentro da carteira, que vai dar prosperidade. Essa é outra superstição. Veio aí, portanto, da Espanha e Portugal e traz boa sorte. Roupa branca veio das religiões africanas, que diz que traz paz, luz, pureza e pode até atrair um novo amor. Ainda os foguetes. Você acha que o foguete não tem problema algum, mas os foguetes, segundo os povos antigos, era para afastar os maus espíritos. O barulho espanta esses espíritos. Gritar também, tocar, corneta, até mesmo alguns insanos que fazem em réveillons na praia, pegar uma arma e atirar para cima, né? Até isso. Então vem dos povos antigos aí, pagãos também. Pular 7 ondas, tradição africana, de Iemanjá. Homenagear a deusa do mar. Porque as 7 ondas, o número 7 é o número cabalístico, que representa Exu. E traz a energia boa para você. Inclusive tem alguém que dá os 7 mergulhos com nota de dinheiro, às vezes vai de sapato ou de tênis, coloca no pé, porque a energia passa pelo pé, então colocando uma boa nota de dinheiro, uma quantia alta, você vai entrar no ano, tem até a questão também do pé direito, entrar com o pé direito, mas no ano bastante rico, porque a energia de Iemanjá vai te prosperar. Então essas são algumas de muitas superstições. São as principais, né? Então você vê que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, nada é por coincidência. E agora nós vamos responder a questão, de fato, se o cristão pode ou não comemorar o Ano Novo, ou o Réveillon. Primeiro nós temos que destacar 3 tipos de comemorações. Nós temos no Ano Novo a comemoração ou a festa pagã, a festa secular e a festa cristã. A pagã, as superstições. Vou levar oferenda para a rainha do mar, Iemanjá. Vou dar os 7 pulinhos. Ou vestir veste branca. Existem várias. Vou utilizar peças íntimas de cor amarela porque traz prosperidade. E por aí vai. Isso é festa pagã. A festa secular. Todo mundo comemora. No Brasil, por exemplo, é feriado. É a confraternização mundial. Vários outros países também comemoram, principalmente de origem romana e no Ocidente. Então não tem como fugir disso. O comércio é fechado, o povo todo está de alguma maneira reunido em família para comemorar e tal. Não tem problema. Também temos ainda a festa cristã. Mas como assim festa cristã? Você dedicar o dia para Deus, louvar a Ele, agradecer por mais um ano, já que Deus, de fato, quer que você o agradeça, mesmo que para Deus não exista calendário, que isso é apenas, de fato, algo construído pelo homem, questão de calendário, porque no mundo nós temos vários outros calendários, vou até colocar aí para vocês os vários calendários que nós temos, que é diferente desse nosso. Então você pode comemorar com Deus, né? Pode agradecer, pode ir para um templo orar, enfim. Então é uma festa cristã. Você agradece ao Senhor. A festa circular seria o quê? Você comer os comes e bebes de maneira moderada. Qual é o problema de eu comer, por exemplo, eu posso comer um peru, porque eu não estou ligado à superstição, à festa pagã. Posso comer um peru, um frango, posso comer um cordeiro, posso comer carne de porco, melhor dizendo, né? As comidas, pratos gostosos, bacalhau, sem ser aquela superstição, não, vou comer bacalhau porque eu quero prosperidade. Não, eu vou comer porque eu estou com fome e eu gosto desse prato. Então não tem problema. Bem como você está reunido em família, contando as histórias e louvando a Deus, também não tem problema. Então o problema, de fato, é a superstição. E também seria o problema se você também não agradecesse a Deus, ou não pensasse em Deus, né? Então não tem problema. Se você não colocar o seu coração em nada disso. Então eu não posso assistir os fogos, né? Não posso assistir a queima de fogos, o show pirotécnico. Pode, qual é o problema? Mas lá diz que, de fato, cada estouro do foguete é para espantar os espíritos. Não. Apesar de ter
de fato, comprovação, mas seu coração não está nesse sentido, você está olhando aquilo que acha bonito, como as luzes de Natal, não tem problema. O problema, já disse, é a superstição. Você acreditar que o foguete usando espíritos imundos. Você acreditar que usar a roupa branca você vai ser próspero, vai trazer paz. É nesse sentido. Tá? E com equilíbrio. Você não vai se entregar à glutonaria, ao comer demais, que geralmente as pessoas fazem, ou beber demais, a bebedeira. Com controle não tem pecado algum. Então a resposta seria: depende. Se a pessoa não servir vamos colocar assim, costume pagão, não tem problema dela, de fato, comemorar o Ano Novo. Então, se ela comemora de acordo com a superstição pagã, aí tem um problema. Se não, tranquilo, religião familiar e agradecendo a Deus. Inclusive, contar alguma experiência minha, eu já passei vários tipos de réveillons. Eu já passei 3 réveillons da minha vida em São Paulo, agradecendo a Deus no Templo da Deus Amor. Vou colocar aí para vocês. 3 vezes seguidas. Já passei réveillon em praia, já passei réveillon com a família, enfim. Depende do lugar. Porque eu posso até passar numa igreja, mas eu estou lá pecando. Como eu posso passar num lugar que muitos podem pensar, é pecaminoso, está no meio do paganismo, está no meio dos mundanos e tal, mas a minha consciência não peca. Eu não me corrompo, eu não estou ligado com a superstição. Quantas vezes que eu fui comemorar, até na época eu não era cristão, e via que eu já era cético, né, nessa questão, eu não acreditava nisso. Eu via gente que era parente em mim, até mesmo vizinhos e outras pessoas, ir lá oferecer, né, algo para Iemanjá, jogar uma moeda, jogar isso, jogar aquilo. Eu nunca fiz isso, porque eu nunca acreditei. O meu destino, durante o novo ano que ia surgir, ia depender daquilo. É uma mera superstição. Por exemplo, a minha avó dizia que se no dia 1º de janeiro eu fizesse qualquer coisa ruim, o ano ia ser daquela maneira, daquele jeito, só ia ter pepino. E nunca ocorreu do jeito que ela falou. Porque teve anos que a gente comemorava, não deu nenhum problema no dia 1º de janeiro, mas o ano foi todo conturbado. Outros anos deu problema no 1º dia de janeiro, mas o ano foi até uma maravilha. Então isso depende, superstição, poder da mente, truque da mente. E até um trabalhar do inimigo para enganar o povo, tirando eles do foco, que é Deus, Jeová. Então, tivermos equilíbrio em qualquer lugar independente, adorando a Deus e confraternando com pessoas e sendo equilibrados ou equilibradas, a gente pode comemorar de uma maneira tranquila, tá? Então, esta foi a resposta para essa questão, né? Quando você em Deus deposita a sua fé,